Agora, gostaria de convidar Lohane, que vai apresentar, será a mediadora do próximo ciclo de palestras. Olá, bom dia a todos. Estão acordados? Gostaram das palestras anteriores? Interessantíssimo, né? Eu gostei bastante, estava anotando e guardando o que é realmente importante. Eu sou pedagoga formado e estou aqui aprendendo bastante. Agora nós vamos continuar falando sobre linguística e como que existem estratégias pedagógicas para usar isso na sala de aula. Por isso eu vou convidar agora o professor do INES, a professora Luciane. Ela trabalha no Departamento de Educação Superior do INES, o DESU, e ela vai falar sobre glossários de ciências em Libras e uma proposta pedagógica bilíngue para alunos surdos. Por favor, Luciane. Um aviso importante. Agora nós teremos 3 palestras. A segunda, infelizmente, não pôde estar presente. Então, você teve um presente com mais tempo, tá bom? Aproveite e você pode falar 20 minutos. E no final teremos perguntas. Não esqueçam de anotar, por favor. Luciane. Bom dia. Meu nome é Luciane. Meu sinal é esse. Essa minha pesquisa foi do meu mestrado. E a minha orientadora foi a professora Ana Regina Campelo. Agora eu continuo estudando, faço doutorado na UERJ. Trabalho no DESU, sou professora de Libras lá. E eu vou falar agora sobre um glossário de ciências para crianças surdas, para alunos surdos. Pode passar. Primeiramente, eu vou falar sobre a minha base teórica, que é muito importante. Quadros já falou sobre a importância do uso de dicionários bilíngues. Por que bilíngue? Uma língua é português e outra língua é a Libras. Um outro autor fala também sobre a criação de sinais juntamente com a comunidade surda. Feltrini fala sobre isso. Porque não pode acontecer da criação de sinais ser feita alheia à comunidade surda. A comunidade precisa participar dessa criação de sinais, dessa criação desses glossários. Já existe o decreto 5.626, a lei da Libras, que fala sobre Libras de diversas maneiras, mas como que nós vamos falar sobre o bilinguismo para crianças surdas? O que é o melhor para eles? Pode passar? Bom, quais são os objetivos específicos? Primeiramente, a gente precisa pesquisar, analisar, depois avaliar, selecionar, qual é a palavra, qual é o termo que serão utilizados pelos alunos surdos. Depois de já ter selecionado palavras que ainda não existem sinais equivalentes, na verdade a gente vai pesquisar, sei lá, uma palavra como garra. Ela tem conceitos diversos. Não tem um único sinal para a palavra garra. Então a gente precisa pegar essa palavra e ver um conceito e falar, ó, tem esse sinal, esse. E também precisa explicar os conceitos de cada um dos tipos de garras. E também mostrar para os alunos para testar, para verificar se foi entendido, se conseguiu compreender. E se isso funcionar, a gente constrói e registra. Pode passar. Vamos fazer uma comparação para os glossários comuns e para os glossários que nós estamos trabalhando, que nós estamos criando. Bom, primeiramente nós começamos no dicionário, da mesma forma, o glossário através dos temas específicos, né, com conceitos específicos. O nosso, no caso, é de ciências em Libras. Veja que segue semelhante, passo a passo. Mas ali acaba
mudando um pouco o conceito, porque a gente vai falar sobre sinal e sobre alfabeto manual, e também com imagem e um vídeo. Uma imagem é importante. E tem que ser bilíngue. Libras e português juntos. Do lado de lá, no glossário comum, é monolíngue, é só português. É só um dicionário e está tudo em português, escrito em português. Os alunos surdos, ao tentarem ler, são prejudicados. Então, a nossa pesquisa é principalmente por esse motivo, porque ao trabalhar na escola em Petrópolis, eu trabalhei lá durante muitos anos e eu tive essa experiência na escola inclusiva. Nessa escola havia alguns alunos, cerca de 10, que entravam sabendo muito pouca coisa, porque nas escolas bilíngues em geral, de ensino fundamental, a prefeitura mandou, infelizmente, fechar, né? As crianças ficaram só até o 5º ano daquela escola bilíngue, e as crianças surdas, a partir do 5º ano, foram obrigadas a se mudar para uma escola inclusiva naquela época. E isso acabou prejudicando as crianças, porque se sentiram bastante sozinhas. Quando eu comecei a trabalhar, vendo essa situação das crianças surdas, eu pude perceber que, na verdade, lembrando melhor, a gente falava sobre a palavra barriga. A gente estava falando sobre partes do corpo, e até que surgiu essa palavra. E um surdo falou, barriga é um lugar. E aí eu me assustei, falei, uma palavra simples como barriga. O intérprete se assustou, a gente se assustou e tentamos explicar, mas barriga é isso, é essa parte do corpo. Mas parece que a palavra ele se confundiu e remetia para ele a um outro lugar. Então a professora falou, vocês precisam pesquisar sobre esse sinal aqui, que é a palavra terra. Vocês precisam trazer um pouco para a gente conseguir nota. E aí, beleza, os alunos foram buscar em casa terra. E a professora falou, areia, né? Areia de praia. Na verdade, quando fez esse sinal, eles pensaram em terra e mostraram para a professora. Falaram, professora, aqui é o meu trabalho. E a professora, ao ver, falou, todos os ouvintes trouxeram o correto e o surdo trouxe esse tipo. Eu falei assim, é perto da minha casa. E a professora, não, isso aqui é areia de construção, é barro, na verdade. Eu queria areia de praia. E aí, quando fez esse sinal, só tem um sinal, mas esse sinal pode remeter a areia, a terra, a barro. E é apenas um único sinal que pode significar muitas coisas. E isso confundiu os alunos surdos naquela ocasião. Bom, a partir daí a gente viu que é necessário mostrar imagens. E a partir dessa situação, dessa problemática, a gente mostrando imagens, mostrando sinais, diferentes tipos de terra ou de areia. E, infelizmente, até hoje, as crianças seguem presas a um tipo de sinal. Quando se faz esse sinal, pode significar areia de construção, areia de praia, pode significar terra, muitos conceitos. Por isso, a gente fez esse glossário. Pode passar. Vamos falar sobre a minha metodologia. Às vezes a gente pensa que é simples, mas na verdade não é. Rimar, ele já fez algo parecido, é um professor surdo, e ele criou essa metodologia, eu peguei dele, né, a minha base teórica foi ele, e é muito interessante, vocês deveriam ler, deveriam procurar saber, porque ele fala sobre programas, né, de computador, e precisa ter uma filmagem profissional, não dá para filmar de qualquer jeito, com celular, ou não, isso não pode, a imagem fica tremida, a imagem fica prejudicada, precisa de uma iluminação, uma boa iluminação, a gente precisa de um computador, a gente precisa de uma boa avaliação. Se ficar ruim, vamos editar de novo, vamos refazer. Não dá para ser feito de qualquer jeito. Todo mundo pensa, vamos gravar com o celular, que fica legal. E depois, na hora, a visualização fica embaçada, a imagem não fica com uma boa qualidade. Então, a gente precisa mesmo de uma gravação profissional. E essa é a nossa metodologia. Pode passar.
Ok, pode voltar para o slide, por favor. Vocês puderam ver aqui que primeiro a gente faz o sinal, depois a gente faz a explicação do conceito, depois a gente mostra imagens, tudo muito interligado, não dá para fazer uma coisa só. Você viu? Porque existem garras diferentes, tipos diferentes de garra, aquela garra mecânica. Então a gente precisa apresentar isso através de exemplos. A gente tem cinco tipos, né? A gente já separou em 5 categorias, mas já existe mais de 120. Só que para o mestrado a gente precisava de fazer escolhas, né? Escolhemos os principais, mas o trabalho continua apesar disso. Vocês viram, sabe como a gente pode buscar vídeo? Não é simples. Não dá para a gente pegar qualquer vídeo, porque a imagem tem direitos autorais. Então a gente não pode pegar qualquer coisa. A gente pega do YouTube, já pode ser público, pode ser utilizado, né? E assim pode utilizar. Mas se a imagem é de alguém, a gente tem que ser imagem pública. Se não for, a gente pode sofrer processos, isso é problemático. E esse trabalho não é fácil. A gente precisa de bastante paciência, o trabalho é lento, o trabalho é demorado. Por isso, mas é importante que os alunos surdos tenham contato com isso. Não é só os surdos, os ouvintes também podem usufruir desse trabalho. Né? Na nossa escola a gente pode apresentar isso para os ouvintes todo dia queriam ver, né? Estava no site da escola, e a gente botou no site da escola e isso funcionou bastante. Todo mundo pode aprender os sinais, assim como os alunos ouvintes. Isso não é único exclusivamente para alunos surdos. Isso ajuda também ouvintes. Aqui é um outro exemplo. A gente trouxe do dicionário, aqui o verbete, a explicação do conceito. A gente colocou aqui. E isso aqui já está no site da UF, se vocês quiserem dar uma olhada, está no site da UF. Dá para procurar lá sobre dicionários, mas a UF ainda não sei se eles disponibilizaram, né? Já colocaram, você sabe? Já sim, já está lá. Ok, pode passar. Essa aqui é a estrutura, como a gente montou. Tem o nome em português, a definição em língua portuguesa, o vídeo em libras e a explicação em libras. Esquematizados dessa maneira. Pode passar. Aqui é o que a gente tentou distribuir, que está no site da UF. Em formato de slides e PowerPoint. Então vocês podem dar uma olhada lá, já está disponível. Aqui está a imagem da minha orientadora, a professora Ana Regina. E ali alguns modelos de conteúdo. Bom, 35 sinais com a definição. A gente fez bastante, já 54 páginas. Passa, por favor. Então, vocês viram como o processo foi acontecendo e essa discussão ocorreu na UFRJ, que foi bastante acadêmico mesmo, algo mais aprofundado. Para mim, o meu interesse era para o ensino fundamental. Se eu utilizasse esses termos acadêmicos, talvez as crianças não conseguiriam acompanhar. Para a academia, isso está perfeito, está adequado. Mas aqui a gente faz uma coisa sobre o termo infecção, por exemplo. A explicação que a gente vai falar sobre o que acontece no corpo, com imagens. Lá em cima é diferente, né? Tem apenas uma imagem pequena. E a definição é acadêmica. Pode passar. Também o dicionário do INES, que tem só o sinal e o movimento. Não tem uma definição. Então a gente quis criar com o movimento, com a definição mais clara, com a imagem.
para que as crianças pudessem fazer essas conexões. Já aconteceu na escola a gente falar com os alunos, olha, é importante pesquisar no dicionário do INES, no site do INES, o sinal que é feito aqui no Rio, pesquisar lá, mas aí quando chegava, o sinal é esse. E ela falou assim, mas o que significa? E as crianças diziam não saber o que significa, só conhecia o sinal. Então, é fundamental a descrição do conceito, o surdo precisa conhecer, precisa dessa informação visual. Se ele pegar só o sinal, ele vai pensar que é só isso. Ah, eu sei, movimento é isso. Mas o que acontece, por que acontece, aonde acontece, o que aconteceu com o terremoto acontece aonde, o que se movimenta no final. Então, é importante esse tipo de pesquisa para que a criança surda se desenvolva. Quando fazemos a comparação do dicionário do INES com o que a gente fez, a gente pode perceber essa diferença. Bom, aqui estão as minhas referências bibliográficas, vocês podem buscar, mas eu também gostaria de mostrar. Se vocês tiverem interesse, já está disponível lá na feirinha, já está lá. Dá para fazer, dá para buscar lá, custa R$40, se tiver interesse, na última sala, lá no final, é onde está sendo a feirinha. Se vocês tiverem interesse em comprar, eu agradeço. E aqui tem a explicação também, a definição de como foi feito, tudo bem explicadinho. Bom, para concluir, essa é a história do nosso trabalho, né? As pessoas surdas estão se desenvolvendo, eu tenho visto isso e ficado muito feliz, como os surdos têm se formado no ensino médio, muitos se desenvolvendo e chegando à faculdade, nós temos surdos em faculdades, em pós-graduações, e esse trabalho é para que eu possa ajudar o desenvolvimento das pessoas surdas, para que o trabalho cresça. A gente sabe que as pessoas surdas têm, em geral, famílias com dificuldade de comunicação. Tem tempo ainda? Então dá. Então, por vezes acontece das crianças, a família dizer para as crianças, fala assim, sua avó morreu. E a avó morreu de quê? E aí fala assim, foi coração. E a criança fica triste e vem falar, minha avó morreu, foi o coração. E eu fico assim, mas calma, é assim, é normal, a idade. Mas isso me causava uma angústia e depois a mãe não conseguia explicar. Mas na verdade morreu foi de câncer, mas ninguém explicou para ele o que aconteceu. Só fez o coração e ele ficou traumatizado, vai crescer com isso. Né? Hoje essa pessoa já tem 15 anos e ficou traumatizado, que a avó morreu do coração, mas na verdade o motivo foi câncer, ele não pôde saber, a família não conseguia explicar, fez uma explicação simples para ser mais fácil. Então é importante esse tipo de trabalho, eu pude mostrar essa mesma pessoa, né, sobre a doença, sobre o câncer, o que significa, ela morreu do câncer de mama, e isso ficou mais claro para ele. Bom, se ele perguntar, ele vai saber que a avó faleceu de câncer. Então, hoje já se formou, a gente já não tem mais contato, mas isso é muito importante. Ok? Muito obrigado por assistirem. Olá. Quero agradecer a Luciane Cruz, porque não é fácil, né? Porque realmente é um insuficiente material didático e as estratégias pedagógicas que você utilizou para crianças surdas. E a gente tem que realmente vencer esses entraves. Eu sei que não é fácil, então parabéns. Agora eu tenho um tempo para vocês, assim, para uma palestra bem importante e diferente. Queria convidar 3 pessoas. Ellen Flávia de Lima, Arthur Maciel de Oliveira e Alain Pablo de Queiroz. Esses são os 3 que são da Prefeitura Municipal de Mossoró. Desculpa, não consegui fazer o contato com você. Então, é só uma que vai fazer a apresentação, não tem problema. Você está representando seus colegas. E esse tema que ela vai falar é sobre as narrativas de formação de oficineiro e intérprete de Libras sobre a oficina de fotografia da Estação Juventude. E depois, no final, a gente vai abrir a perguntas. Você tem 20 minutos de palestra e eu vou te ajudar, tá bom? Avisando o seu tempo.
Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui falando sobre essa nossa experiência lá em Mossoró. E então vamos lá. O que eu vou discutir aqui hoje, apresentar para vocês, é uma experiência do projeto Estação Juventude, que é um programa do governo federal e que uniu tanto o professor de fotografia junto com o intérprete, né, para uma turma de alunos surdos e ouvintes. Então, nessa sala tinha jovens, ouvintes e surdos. Então, é sobre essa experiência que eu vou falar, mas especificamente os olhares do oficineiro e do intérprete. Bom, então vamos lá. As narrativas de formação do oficineiro e intérprete sobre a oficina de fotografia do Estação Juventude 2.0. Por favor, o próximo. Próximo slide. Bom, e o nosso objetivo, então, é compreender essas narrativas, né? Uma pesquisa científica que nós fizemos, né, para compreender essas experiências de formação desses dois sujeitos que participaram, do oficineiro e do intérprete de Libras, baseado numa pesquisa, formação da Jossô, né, um tipo de pesquisa, formação dessa autora Jossô. Próximo. Bom, para começar, então, o que é esse programa Estação Juventude? Para desenvolver, na verdade, para discorrer um pouco sobre essa experiência desses dois sujeitos, né, que a gente está pesquisando. O Estação Juventude 2.0 é um programa federal que tem vínculo com a Secretaria Nacional da Juventude em convênio com os municípios. Então, o município que aconteceu essa experiência é em Mossoró, Rio Grande do Norte. Bom, esse programa é destinado para jovens de 15 a 29 anos, que tem o número da identidade social, o número do NIS. Então, é um grupo de vulnerabilidade. Próximo. E aí, qual o principal objetivo desse programa Estação Juventude, né? O objetivo é possibilitar a inclusão e a emancipação desse jovem de 15 a 29 anos, que estatisticamente é um grupo vulnerável, né? De que, então, ele está sendo dizimado, são muitas mortes em relação a N fatores que eu não vou discorrer aqui, mas que é um grupo que é necessário a gente ter uma atenção específica e um cuidado, né? E aí, qual é o objetivo desse programa Estação Juventude? É incluir esse jovem nesse território, e aí a gente tem, na verdade, várias experiências desse programa em vários municípios do Brasil, né? Para, então, o quê? Para que esse jovem possa construir, então, o seu caminho. Para que ele possa, então, encontrar um objetivo e aí, então, seguir para alcançar esse objetivo. Bom, e aí a analogia ao nome Estação Juventude é exatamente essa. Veja lá, Estação Juventude, a analogia é um espaço, é a estação de trem em que há um encontro das pessoas, no caso dos jovens nesse espaço, para que ele, então, possa, o seu trilho, né, seguir um caminho mais conectado com outros trilhos, que é o próximo, então, slide que, para a gente buscar essa autonomia. Então, veja lá, esse programa Estação Juventude não é apenas um projeto, porque não tem um objetivo específico, mas, claro, que tem um objetivo geral, mas é um programa porque a gente possibilita, por exemplo, a gente tem uma central de informações que a gente divulga para todos esses jovens, programas sociais que acontecem, né, no Brasil e também no município. A gente tem, então, esse propósito da inclusão digital, a gente disponibiliza para esses jovens computadores para que eles possam ir até ao espaço físico e usufruir desses computadores, acessar a internet, fazer pesquisa. A gente oferece as oficinas que são exatamente uma delas que a gente vai comentar agora. São oficinas para o início de uma profissionalização desses jovens. É um espaço da juventude, porque aonde acontece esse programa é lá na Escola de Artes, em Mossoró, que reúne uma quantidade assim, de profissionais excelentes que vão ensinar a tocar bateria, saxofone, flauta, coral, teatro. Então, esse jovem, quando vai para a estação, ele faz essa oficina, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo também outras... Ele pode fazer, na verdade, fazer outras oficinas, né? Outras aulas.
E aí a gente também oferece aulas de orientação, projeto de vida. Então eu tenho um objetivo ou não tenho um objetivo, então a gente vai organizar a vida desse jovem, pelo menos apresentar para ele, para que ele possa, então, eu tenho um objetivo e qual é o caminho que eu sigo para alcançar esse objetivo. Então a gente também tem esse trabalho de orientação, né? E essas vivências significativas, jovens que, olha, pode parecer muito ingênuo, mas muitas vezes jovens que não conseguem sair sozinhos ali da sala de aula e ir para o banheiro sem o colega. Ele precisa sempre levar o colega junto para ir até o banheiro. Então, o fato dele sair de casa, ir sozinho para a escola de artes, pode parecer muito bobo, não é? Muito básico. Mas esse jovem, ele consegue, muitas vezes, ao final de 8 encontros, ir sozinho ao banheiro, vir sozinho até a escola de artes. Então, são informações importantes e a gente observa essa mudança de comportamento deles. Bom, e essas vivências significativas foram, então, o próximo slide, vivenciadas, experienciadas nessa oficina de fotografia. Então, veja lá, foram metade da sala, eram 11 jovens surdos e 11 jovens ouvintes reunidos no mesmo espaço, né, em 8 encontros, cada encontro 4 horas, vivenciaram essa experiência aqui de, então, receber técnicas básicas de fotografia, não é? E treinar também com máquinas fotográficas essas técnicas aprendidas em sala. Muito bem. E aí, então, aqui a gente tem algumas fotos tiradas pelos próprios jovens, né? Aqui essa experiência. Bom, e aí eu também estou apresentando um banner que fala mais sobre a experiência dos jovens. Aqui não, aqui eu quero destacar o próximo, por favor, o próximo slide. Aqui eu quero destacar a metodologia que a gente, então, utilizou para desenvolver essa pesquisa, mas na perspectiva do oficineiro e do intérprete de Libras, né? Como é que foi essa experiência para eles? E aí, para a gente desenvolver essa pesquisa, a gente utilizou, então, um tipo de pesquisa chamado pesquisa-formação. Essa pesquisa-formação, ela também é caracterizada como uma pesquisa-ação, porque gera uma transformação. Então, não basta fazer uma pesquisa, né, e ter um resultado. Não. A pesquisação, como vocês sabem, se não sabem, a pesquisação ela tem que gerar uma transformação. Então, a gente pode caracterizar a pesquisa-formação também como um tipo de pesquisação, porque gera uma transformação para o sujeito, para o indivíduo que vai narrar a sua experiência. E aí é muito interessante, porque que a Jossou vai falar? Então, essa autora que a gente utilizou, ela diz assim: quando você reflete sobre sua vivência, que foi o caso exatamente, né, esse que eu estou apresentando, quando você reflete sobre a sua vivência, o que acontece? Você vai gerar a experiência e, por consequência, uma transformação. Então, veja lá, só para enfatizar que para a gente, então, desenvolver essa pesquisa, a gente utilizou esse tipo de formação, né? Pesquisa-formação, e a técnica que a gente, para coletar os dados desses sujeitos pesquisados, foi uma entrevista, mas com perguntas abertas, né? Fale, comente sobre essa tua experiência, por exemplo. E aí, então, a gente realizou essa pesquisa, ou melhor, essas entrevistas com perguntas abertas com esses dois sujeitos. O professor, o oficineiro de fotografia e o intérprete. 10 minutos. Bom, então vamos adiantar aqui. Mas vai dar tempo. Bom, vamos lá então. Para o Arthur Maciel de Oliveira, que era o intérprete, e aí se tiver algum intérprete, eu gostaria muito depois de dialogar com vocês sobre essa fala do Arthur Maciel, que infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. Bom, ele que tem 17 anos de experiência, né, em espaços formais, do ensino formal, fazendo a tradução de disciplinas da matriz curricular. Veja lá. Para ele, e eu vou fazer questão de de ler aqui o que ele falou. Traduzir o conteúdo da oficina de fotografia foi um momento ímpar, pois nunca tinha visto um surdo frente ao ouvinte seguro de si. Então, o que ele percebeu ao longo desses 8 encontros, esses encontros aconteciam às quartas-feiras, sempre
4 horas cada encontro, mas ele percebeu que esse jovem surdo que ia ali fazer uma oficina mais prática, que tinha teoria no início e depois o exercício dessa teoria, né? O que ele percebeu? Que esse jovem surdo, ele se colocava na mesma condição do ouvinte, porque ele percebia, já que o olhar dele era muito mais aguçado, né? Em relação ao aluno ouvinte, ele conseguia até mesmo superar o ouvinte na produção dessas imagens, dessas fotos, né? Muito bem. Além disso, o que o Oliveira, então, ou o Maciel, ele percebeu? Ele percebeu que houve uma diferença da atuação dele em sala de aula. Por quê? Porque quando ele vai para a sala de aula, junto com um professor de um conteúdo específico, ele apenas traduz. E lá, nessa oficina, não. Houve uma diferença. O Maciel, junto com um professor de fotografia, eles construíram conhecimento. Por quê? Porque ao invés dele apenas traduzir, ele teve que compreender essas técnicas, esses conteúdos voltados para o ensino da fotografia. E aí, então, ele diz que o trabalho dele não se restringiu a traduzir, né? Mas também compreendeu o conteúdo e assim ele pôde auxiliar na construção do conhecimento, o que então é muito diferente da prática que ele citou ao longo desses 17 anos. Bom, em relação ao próximo slide, em relação ao Alan, que foi o professor da oficina de fotografia, que ele é graduando do curso de pedagogia numa universidade pública lá em Mossoró, o que ele identificou? Que foi uma experiência muito importante para a formação dele docente, só que ele fez uma correlação com a disciplina que ele já tinha tido lá na universidade. Por quê? Porque ele falou que a disciplina de 6 meses de Libras não foi suficiente para ele poder atuar com uma certa habilidade e com desenvoltura em sala de aula. Então, ele viu que o curso de pedagogia, e aí eu vou falar nas considerações finais, mas ele identificou que ele não estava preparado para aquela situação, né? E ele é um aluno que está encerrando o curso de pedagogia lá da universidade. Bom, além disso, ele identificou também que os alunos surdos, eles apresentaram o mesmo desempenho dos outros alunos ouvintes.